E aí, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de últimas leituras. Aí você pergunta, Felipe, mas últimas desde quando? E desde a minha últimas leituras do mês, que foi de janeiro. Então, eu fiz o vídeo falando sobre todas as minhas leituras de janeiro. Aí eu li em fevereiro, março, e agora eu vou fazer esse vídeo falando do que eu li em fevereiro e março. Lógico que foi muito menos do que eu estava acostumado a ler, e por isso que eu vou compilar isso 2 meses em um vídeo só, porque são poucos livros, são 5 no total, mas foram bons livros, são livros que eu gostei bastante. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi O Último Reino, escrito por Bernard Cornwell. O Último Reino é o primeiro da série Crônicas Saxônicas, que são, se eu não me engano, 13 livros. O primeiro livro, O Último Reino, a gente acompanha a história de Uhtred. Uhtred é um menino nobre que ele é capturado pelos vikings quando ele ainda é pequeno. Ele acaba tendo uma afeição pelos vikings, então esse livro se passa ali em mil não, é antes que isso, né? Em 866 começa o nosso prólogo, que é quando o Uhtred está pequeno e é quando ele é captado pelo Ragnar, não Lothbrok, um outro Ragnar, que pega ele como e começa a tratar ele como um filho mesmo. E aí ele vai crescendo no meio dos vikings, tendo afeição pelos vikings, só que ele ainda é um nobre inglês, então ele tem que voltar para reivindicar seu condado, então ele se aproxima do rei. Inclusive, o Bernard Cornwell, aqui nessa série, ele promete contar a história. A promessa dele com esse livro é contar a história do rei Alfredo, que foi um grande rei ali da anglo-saxônica, não sei como é que falava antes na época, na área inglesa, que foi um grande rei, e aí, tipo, ele conta na perspectiva de Uhtred. É um livro muito legal, é um livro escrito em primeira pessoa que tem uma escrita muito mais ágil do que outros livros da série do Bernard Cornwell, como, por exemplo, A Busca do Graal. Mas é igualmente muito bom, as batalhas são incrivelmente bem escritas e é um livro que eu gostei bastante, quero dar sequência. Então, o primeiro livro que eu li foi O Último Reino, escrito por Bernard Cornwell. Poço-Milho. O Bernardo Poço-Milho. O segundo livro que eu li foi para finalizar a série Mar Despedaçado. Então, o segundo livro foi Meia Guerra, escrito por Joe Abercrombie. Meia Guerra é o terceiro livro da trilogia Mar Despedaçado. O primeiro livro é Meio Rei, o segundo livro é Meio Mundo e o terceiro é Meia Guerra. Então, eu li o Meia Guerra para finalizar a série. Eu fiz a análise completa dessa série aqui no canal também, que você pode clicar no card aqui em cima para vê-la. Foi uma série que eu gostei, de uma fantasia muito diferente das demais que eu estava acostumado. Por quê? Por dois motivos principais. O primeiro é que a ambientação dessa trilogia não é a ambientação Europa medieval Tolkien que a gente está acostumado a ler em fantasia, né? É uma ambientação muito mais viking, então se passa a locomoção é mais com aqueles barcos vikings, tem, né, o entalhamento, as coisas entalhadas, tem a cultura deles é muito espada e escudo e foi muito engraçado ler esse livro logo depois do Último Reino, porque o Último Reino se fala sobre os vikings, e aqui dá pra ver muita coisa, né, da cultura viking nesse livro de fantasia. E essa é a primeira coisa que eu achei muito legal dessa série, e a segunda coisa é que é uma série de livros que vai se expandindo de acordo com a evolução, no sentido que o primeiro livro, Meu Rei, a gente só acompanha um protagonista e a gente tem um mapa pequeno concentrado num lugar. O segundo livro, Meio Mundo, a gente já tem 2 pontos de vista e ele já se expande esse mundo. E o terceiro, Meia Guerra, a gente tem 3 pontos de vista. A gente tem o ponto de vista da Scar, que é uma princesa que teve ali o avô dela assassinado, os pais já tinham sido mortos, então o avô dela foi assassinado na frente dela e ela meio que busca ajuda nos personagens anteriores para querer vingança em cima desse rei supremo que mandou matar o avô dela. A gente acompanha Rafe Height, mas se pronuncia Rafe, que é um escudeiro de um rei de um outro lugar, só que ele é um cara muito guerra, 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 quero matar, quero sangue. Só que ele se põe numa posição ali de ser um escudeiro de uma pessoa que ele não era tão afim, então tem
estão afim, tipo, uma pessoa que ele não vê como muito, como agregar muito na carreira que ele quer de guerreiro. E a gente acompanha Cole, que é um menino que a gente conhece no segundo livro, que ele é muito mais voltado para a arte do que para a guerra. E aí eles se entrelaçam ali entre si para ajudar os personagens dos livros anteriores para batalhar e para conseguir conquistar o Mar Despedaçado, que é o nome da série. Então, aí o primeiro livro, um ponto de vista, mapa pequeno. O segundo, 2 pontos de vista maior. E aqui 3 pontos de vista de mapa maior ainda. E eu gosto muito também de como que os livros têm personagens super fortes, tem mulheres muito fortes, não fortes, né, de muque, mas fortes de tipo de lidar com as situações que são impostas. Esses livros têm uns temas muito legais, que é de vingança, uns temas de superação, que eu gosto bastante. Então, o primeiro livro foi O Último Reino, o segundo foi Meia Guerra. O terceiro livro que eu li em Kindle, que foi Tempo de Tempestade, que é o prelúdio do The Witcher, da saga do Geralt de Rivia, do bruxo Geralt de Rivia. Calma aí, ficou confuso, né? Tempo de Tempestade é o prelúdio, então é o livro que vem antes da saga do bruxo Geralt de Rivia. E a saga do bruxo Geralt de Rivia são os 5 livros, né? Tem os contos no começo, mas a saga realmente começa no Sangue dos Elfos. O prelúdio, a gente imagina, pô, é um prelúdio, então vem antes de todos os livros, mas não vem antes de todos os livros, vem antes... Ele tá entre alguns contos, então ele tá entre... a gente vê no prelúdio, então, que ele já conhece alguns personagens que ele conhece nos contos, ele já passou por algumas situações que a gente sabe que ele passa nos contos, só que tem algumas coisas que ele ainda não vivenciou, que também tem nos contos, então tá mais ou menos ali entre os contos do prelúdio. E foi o livro escrito pelo Andrei Sapkowski, depois de ter finalizado a série, e ele traz alguns elementos muito legais. Por exemplo, ele explica algumas coisas que ficaram subentendidas ou por dizer durante toda a série. O livro em si, a grande maioria dele, é meio que é uma história única, uma história individual. Só que sempre tem, né, interlúdios durante o livro que você vai e epílogos e prólogos que a gente vai entendendo e fazendo a relação com a saga inteira. Então, o terceiro livro que eu li foi Tempo de Tempestade, que foi muito legal, escrito pelo Andrei Sapkowski, que foi o livro que eu usei como carta na manga para voltar de uma ressaca, que foi entre o Meia Guerra e esse livro. Só que aí engrenou. E aí o que eu fiz? Eu peguei Coração de Aço, escrito por Brandon Sanderson. Coração de Aço é o terceiro gênero literário do Brandon Sanderson que eu pego, porque eu peguei já Mistborn, eu peguei o que é uma fantasia, aí eu peguei o Skyward, que é uma ficção científica, e agora Coração de Aço, que é uma distopia fantástica também, que a gente acompanha. A gente está numa realidade em que pessoas adquirem superpoderes, e aí o superpoder corrompe elas, né? Tipo, eu sou fodão aqui, por que eu vou me submeter às regras da sociedade? Então, o super-herói não, o super-vilão, no caso, mais poderoso, ele acaba dominando os outros super-vilões e criando ali uma sociedade em que ele manda e tem sempre o seu braço direito, né, o braço esquerdo, o pessoal ali embaixo dele, a cúpula de super-vilões que cada um tem o seu poder que ajuda ali a criar as regras da sua distopia. E a gente acompanha o David, que teve o pai assassinado por esse super vilão, super fodão. E aí ele jura vingança, e aí 10 anos depois, isso é no prólogo, e 10 anos depois, que é quando ele já está com 18 anos, ele quer se juntar a um grupo de pessoas que a especialidade é achar fraqueza e eliminar esses super vilões. E aí a história começa a partir daí. Então tem uma escrita ágil, primeira pessoa, muito a cadência é muito rápida, acontece muita coisa o tempo inteiro. O livro desde o começo te joga para dentro das ações, né? Então muita coisa acontecendo e tem uma leitura muito fácil. Isso aqui foi o quarto livro que eu li esses últimos tempos. E o quinto livro que eu li esses últimos tempos é o Prince of Thorn, que é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, escrito por Mark Lawrence, que foi um livro também que eu comprei a trilogia completa, já estava em promoção na Amazon, então no Kindle já vem a trilogia completa, o que
é horrível para ler no Kindle, porque eu gosto sempre de ficar vendo quanto tempo falta para terminar o capítulo, mas como eu baixei um arquivo só, a trilogia completa, cada capítulo é um livro inteiro. Então, fala lá, para acabar o capítulo falta 5 horas e meia. Fala, ah, meu Deus. Mas é uma leitura muito tranquila, porque são capítulos curtos. É em primeira pessoa, eu não imaginava que era uma primeira pessoa, eu não sei porquê, mas toda vez que eu penso em fantasia épica, assim, eu sempre penso em terceira pessoa, com 1000 personagens. Mas não é um personagem só que a gente acompanha no ponto de vista, que é o Jorg. Jorg, ele teve a mãe e o irmão assassinados pelo reino próximo ali, quando ele era pequeno também. Então, ele acaba tendo ódio desse reino. Acontece que o pai dele, que é um pai mais distante, que é o rei, ele acaba fazendo acordo com esse reino que matou o pai, a mãe e o irmão do Jorg. O que faz o Jorg falar, porra, se meu pai não quer vingança, eu quero vingança. E ele acaba meio que fugindo da corte pra reunir os seus próprios homens para conseguir vingança da morte da sua mãe e do irmão. Acontece que chega um momento que o pai dele... Chega um momento que, assim, sem dar spoiler mais do livro, né? Só que chega um momento que ele precisa voltar ali à corte, voltar e assumir o trono e conseguir reger o mundo ali. Então é um cara que... O Jorg é um protagonista que ele é super... É um cara muito bravo. É um cara muito brutal. É um cara... Desde pequeno ele é um cara muito brutal. Então, tipo... Se ele quer, ele enfia a faca no pescoço da outra pessoa, manda decepar. Se ele quer fazer alguma coisa ruim, ele faz. Então, tipo... Ele é um protagonista, é um cara que a gente acaba querendo que se dê bem, mas entendendo que ele é um cara ruim. Esse é um daqueles caras ruins mesmo. Então, tipo, é um gênero bem dark de fantasia, mas é um gênero que, puta, passa rápido, é fácil de ler e que eu gostei bastante. Então essas foram minhas últimas leituras, a gente já tá todo mundo up to date, já souberam tudo que eu li até hoje, tudo que eu vou ler, né? Eu já fiz a Shibiara, então tudo que eu vou ler agora em abril. E vamos dando sequência aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.